verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Glória a Jesus. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Exaltado, Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor, né, irmãos? Ao nosso Deus. Ele é digno de adoração. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amados irmãos, o tema dessa mensagem nessa noite é como compreender o livro do Apocalipse. Como compreender o livro do Apocalipse. Queridos, antes de mais nada, eu preciso dizer aos irmãos que a minha visão a respeito do livro do Apocalipse é uma visão reformada, ok? Bom, Apocalipse significa revelação, revelação. João foi um dos discípulos de Jesus, a qual o Senhor o chamou para ser pescadores de homens, né, de almas. Junto com ele o seu irmão Tiago. Ele foi um dos 12 discípulos. E João foi um dos discípulos que morreu de morte natural. Mas João sofreu também, como os demais. Ele sofreu, foi parar na ilha de Patmos como um dos maiores, ou melhor dizendo, um dos maiores perigosos prisioneiros, né? O imperador Domiciano, ele olhava para João como uma pedra de tropeço. Ele olhava para João como um homem perigoso. Por quê? Porque Domiciano era um imperador.
da época. E esse homem era perverso. Era um imperador que se titulou o Deus do seu século. E ele disse que não aceitaria adoração a outros deuses. E é por isso que João foi parar na ilha de Pátimo. Por quê? Porque João era o último discípulo, ou se eu posso chamar, a última lâmpada acesa, que estava ainda levando o evangelho, a palavra de Deus aos seus irmãos que estavam sofrendo ali pela opressão do Império Romano. Então, lá na ilha de Pátimo, João teve uma revelação de Deus, de Jesus, a respeito do fim. Mas qual foi o objetivo de João receber essa revelação? A primeira delas é para consolar e confortar a igreja. Porque a igreja estava vivendo uma perseguição, estava sendo oprimido pelo povo, pelo imperador de Roma, Domiciano. Então, o intuito de Jesus dar essa carta a João é para consolar, confortar os irmãos daquela época e também encorajar a igreja, dizendo que o Senhor está no controle de tudo. O livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus e sua igreja. Primeira coisa, parece que dá medo de estar examinando esse livro. Não, a igreja não pode ter medo. Pelo contrário, essa carta foi enviada para confortar, consolar e alertar a igreja que Jesus está no controle do mundo, no controle da igreja. É um livro de revelação, ou seja, não é um livro difícil de entender. Foi uma carta escrita para mostrar para a igreja, aquilo que brevemente ia acontecer. Ou seja, a igreja foi avisada. Que privilégio temos! O Senhor Jesus avisou a igreja por intermédio de João as coisas que iriam acontecer. O véu é retirado e a nós é dado discernimento de determinadas coisas. O véu foi tirado. Essa revelação é feita por meio de sinais, como por exemplo, candeeiros, selos, trombetas, taças. Usa também números. O número 7 aparece 54 vezes. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus deu a João a um local, vamos chamar assim, a um local a qual João estava residindo, que era um local que era difícil de viver. Ele era preso. E isso não hesitou de Jesus dar a sua revelação a seu servo João. Pelo contrário, lá mesmo na ilha de Pátimo, o Senhor Jesus revelou a João tudo que brevemente ia acontecer. Quando lemos o capítulo 1, verso 12, verso 13 e verso 20, e capítulo 5, verso 5, que tanto a igreja como a história estão sob total controle de Jesus Cristo. Jesus não perdeu o controle. Pelo contrário, sempre esteve no controle desde o início de tudo. João vai relatar lá, na sua carta, em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi feito por causa dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. 2. A história não caminha
para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Louvado seja Deus. Então, os irmãos da igreja receberam essa carta e foram encorajados a permanecer firme, inabalável, a lutar, a não negar a fé e morrer por causa de Cristo. Porque Jesus, que é o nosso general, mostrou para João que a igreja é vitoriosa. Louvado seja Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 12. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira, talvez aí esteja muitas águas. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus então revelou as 7 igrejas e as 7 anjos essa mensagem. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que representa numa totalidade de toda a igreja na sua era, não só para a igreja da Ásia, não, mas para toda a igreja. Essa mensagem é atual, é para os nossos dias. Louvado seja Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João, na sua visão, arrebatado, ele vê o céu, e ele vê um livro selado por dentro e por fora. Um livro. E quando ele olha, ele não vê ninguém nem no céu. Quem é digno de abrir o livro ou de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Mas João chora muito. João chora muito. Por quê? Ele vê que não há ninguém de abrir o livro, mas um dos anciões. Verso 5 diz: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo, o Senhor Jesus, é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. É o Cordeiro Pascual. O propósito ao estudarmos o livro do Apocalipse não é para nos aproximar dele com curiosidade frivola. O que significa essa palavra? Vendo significa que é ou tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial. Não, nós não devemos olhar para o livro do Apocalipse assim. Mas o livro do Apocalipse, a revelação, é a palavra de Deus. É Deus falando com o povo, é Deus falando com a sua igreja, mandando a mensagem de consolo, conforto, para que a igreja permaneça constante. Sede firmes e constantes. Qual é o intuito? Para nos consolar-nos, mostrar o amargo da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo, e a vitória retumbante de Cristo. Querendo ou não, a igreja está passando por isso. Uma luta travada. Perseguição, mártir. Mas no final, mostra a grande vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos. O estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santidade, encorajamento no sofrimento e adorar aquele que está no trono, ou seja, a santidade, encorajamento no sofrimento e o principal, adorar aquele que está no trono. Quem está no trono? Quem está no governo? É Cristo. 2 Pedro capítulo 3, verso 12 diz: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Louvado seja Deus. Igreja, permaneça firme. Cada um de nós temos uma luta travada. Enfrentamos a adversidade. Ela pode ser universal, mas ela pode ser individual. Saiba de uma coisa, independente da circunstância que eu e você esteja vivendo, Cristo está com você. Jesus está comigo. É Ele que sustenta você. É Ele que me sustenta. É Ele que sustenta a igreja. Louvado seja Deus. Essa é a ideia de Jesus. Revelar o livro do Apocalipse a João, para que João envie para os pastores que estavam sofrendo, para a igreja que estava sofrendo. Bendito seja Deus. O livro é prático e revela-nos, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Ele é o nosso general, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, e tem total controle na igreja, a noiva do Cordeiro, que é eu e você. 2, Jesus não só tem total controle da igreja, Jesus tem total controle da história. 3, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Isso é fato. Desde quanto tempo você vê a perseguição contra a igreja? Desde quando Deus escolheu a nação israelita? Quando Deus tirou Abraão da cidade de Ur? E de lá para cá, Deus pelejou, guerreou por Israel. A igreja do Antigo Testamento. E a igreja do Novo Testamento? O Senhor Jesus veio, deixou a mensagem. Os discípulos deram continuidade. A igreja foi perseguida, mas quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia.
Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não paga a minha igreja, ninguém paga a minha igreja, ela continuar triunfante, crescendo, ela só vai sair daqui quando eu chamar ela para mim. Bendito seja Deus. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Nós estamos debaixo de uma promessa, amados irmãos. E eu sei que enquanto estivermos com esse corpo caído, natureza caída, corpo mortal, nós vamos sofrer algumas coisas aqui. Mas chegará um tempo, e esse dia está próximo, o Senhor arrebatará a igreja para si. Lá não haverá dor, nem sofrimento, nem perseguição e nem morte. Mas viveremos para todos sempre com Ele, adorando e exaltando ao Senhor. Bendito seja Deus. Como devemos estudar o livro do Apocalipse? Primeiro, qual é o propósito desse livro? Qual é o propósito desse livro? Seu propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. A ele é dito, veja, o livro está cheio de consolações, cheio de mensagem, de consolo, de ânimo, de força para a igreja. Apocalipse capítulo 7, verso 17, e Apocalipse capítulo 21, diz assim, que Deus vê suas lágrimas, pois o Cordeiro que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Aleluia. Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Isso aqui fala de sofrimento, de agonia, de dor. Você está sofrendo por causa do evangelho, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz, Ele enxugará dos olhos deles, da igreja, todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Glória a Deus. 2. Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. A oração do crente é poderosa. A oração do crente é poderosa. Você não está orando aos ventos. Você está orando a um Deus que escuta a tua oração. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração da sua igreja, do seu povo. Essa lágrima, esse choro, esse sofrimento, Deus está ouvindo a tua oração. Veja, Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4 diz, o outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. E ele recebeu o incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus, e oferecê-lo no altar de ouro, que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. As suas orações são ouvidas. Bendito seja Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Quando não temos força, a gente ora. Quando não temos palavra, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe. Quando não conseguimos expressar em palavras, Deus sabe que você está chorando, está orando, está buscando a Ele para adquirir força. E Ele tem te dado força, Ele não vai te dar força. Ele tem te dado força, Ele tem sustentado você. Ele tem segurado nas tuas mãos e tem carregado você no colo. Louvado seja Deus. 3. Sua morte é preciosa
aos olhos de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz: então ouvi uma voz do céu que disse: escreve isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus: elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo os resultados do seu serviço. Os irmãos que morreram por causa de Cristo, que labutaram, que trabalharam, que foram mártires, que não negaram a fé, nós que estamos aqui vivendo essa última era, o Senhor se alegra. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus, por vocês não terem me negado diante dos homens, diante do reino, eu também não te negarei diante do meu Pai que estás no céu, bendito vindo de meu Pai. 4. Sua vitória é assegurada. Apocalipse capítulo 15, verso 2 diz: então vi o que parecia ser um mar de vidro, misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. 5. Seu sangue será vingado. A igreja será vingada. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. Então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: o Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? O Senhor vingará, destruirá, aniquilará os ímpios, os reinos, o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os reinos. Louvado seja Deus. 6. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. Apocalipse capítulo 5, versos 7 e 8 diz: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Louvado seja Deus. Você não está só, você não está abandonado, você tem um Pai que zela por você. Você tem um Pai que está vendo tudo, e chegará um tempo, chegará um momento que Ele vingará a igreja, a noiva do Cordeiro. 7. Seu Cristo, o nosso Cristo, o Cristo da igreja, voltará em breve. A qualquer momento Ele vai voltar, e a sua vida está próxima. Se atente para os sinais, olhe para os sinais, olhe para a natureza. Tudo está contribuindo para a volta de Cristo. E a igreja é privilegiada, porque Cristo sempre deixou avisado para a igreja. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus quer salvar as pessoas. E ainda a misericórdia de Deus está sobre o mundo, sobre as pessoas.
E Ele está convidando. Quem quiser vir, venha. Está dizendo para a igreja: permaneça constante. E para o mundo: se arrependa dos seus pecados. Louvado seja Deus. Essas pessoas estão debaixo da misericórdia do Senhor. Estão vivas, porque Jesus, o nosso Deus, está dando chance a ela. Estão debaixo da misericórdia. E a Bíblia diz que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus. 2. Qual é o tema deste livro? O tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Ou seja, Jesus mostrou para João, e para João enviar para a igreja, que no final das contas, ou no final de tudo, o Senhor garantiu a vitória. Apocalipse capítulo 17, verso 4 diz: e eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Só vai conquistar o céu aquele que permanecer firme e constante e abundante. Pastor, mas eu estou preocupado. Não, Ele vai capacitar você como capacitou os irmãos que morreram pela causa de Cristo. Sabe esses homens que foram colocados na arena? Sabe essas pessoas que foram puxados pelos cavalos, pelos carros? Sabe essas pessoas que foram colocadas como tocha para acender uma cidade? Sabe essas pessoas que foram mortos, que foram decapitados? Sabe essas pessoas? Foram capacitados pelo Senhor para morrer e não negar a Cristo. Muitas dessas pessoas cantavam hinos de adorações a Deus e morriam e não negaram a Deus. Quando vi qualquer informação como essa, que assusta, né? Lá no Oriente está havendo uma perseguição com a igreja. Lá no tal lugar está havendo uma perseguição da igreja, pessoas estão morrendo e não estão negando a fé. É Cristo que está dando coragem a essas pessoas a não negar a fé. Não fique com medo quando você ouvir notícia ou algum vídeo chegar até você. Confia no Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Aleluia. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parece ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Apocalipse capítulo de número 1, verso 18, diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho a chave ou autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Bendito seja Deus. Na cruz Cristo venceu. Na cruz Cristo garantiu a vitória para a igreja. O sangue carmesim puro que foi derramado na cruz foi símbolo de vitória.
Verso 11 do capítulo 5 diz: olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber, bendito seja Deus, poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, aleluia, o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: amém, e os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Ei, calabachora de calamar. Oh, glória a Deus. Como não chorar com essa mensagem? Como não se alegrar, não se renovar com essa mensagem em meio ao caos a qual nós estamos vivendo? Jesus alertou a igreja: reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste, rumor e tremores, o aumento da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 11, verso 15 diz: então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que Ele escolheu, e Deus reinará para todos sempre. Não troque esse momento eterno por momentos passageiros, aonde a traça corrói, os ferrugem consome. Não troque, irmãos. Nós viveremos para todo sempre com o Senhor. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Você já sentiu um pouquinho da presença de Deus aqui? Você viu como que é maravilhoso essa graça, esse fervor, esse mover do Espírito Santo multiplica milhões de vezes mais quando estivermos com o Senhor no céu, nos ares, vivendo plenamente com Deus. Bendito seja Deus. Apocalipse capítulo 15, verso 2 diz: então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam canções de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim, olha o nosso coro, olha o nosso louvor: o Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aguenta firme, igreja. Coloca o cinto. Não arreda o pé. Segura firme na mão de Deus. Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão,
a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. 2. A igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando martírio, é vencedora. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que creem que a igreja será arrebatada, ou outras pessoas que creem que a igreja será tirada no meio da grande tribulação, e tem outros que creem que a igreja será arrebatada após a tribulação. Não importa a escola, o que importa, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Isso está escrito. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar lugar para vós, e quando eu for e vos preparar lugar para vós, quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estiver, vós estarás comigo também. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 14 diz: eu não sei, o Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, são e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Elas ficaram brancas, ou seja, pessoas que morreram por causa de Cristo, foram martirizados por causa de Cristo, na grande tribulação. Eu vejo o Apocalipse assim. Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Por vocês não terem negado Jesus diante dos homens, Ele também não negará vocês diante do Pai que estás nos céus. Terceiro, os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. A igreja clama, a igreja ora, pedindo a Deus que haja. Os homens que morreram também oraram. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8, verso de número 3 ao 5. O outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Bendito seja Deus. Não tenho tempo para Deus hoje não. Eu preciso conquistar outras coisas. Essas pessoas que zombam de Cristo, que faz chacota com a igreja, que brincam, vai prestar conta com Deus. Naquele grande dia, todo joelho se dobrará perante o nosso Deus. E a igreja estará com o Senhor, estará com Deus, desfrutando das bem-aventuranças, das bênçãos. Louvado seja Deus. Para quem foi destinado este livro? Primeiro, este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio. Na época do apóstolo João, houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Por exemplo, primeiro Nero.
64 depois de Cristo. Segundo, Domiciliano, 95 depois de Cristo. Terceiro, Trajano, 112 depois de Cristo. 4, Marco Aurélio, 117 depois de Cristo. Quinto, Sétimo Severo, fim do segundo século. E sexto, Décio, 250 depois de Cristo. E sétimo, Diocleciano, 303 depois de Cristo. E nós que estamos aqui, essa carta foi endereçada a nós, a igreja da última hora, para nós, para conforto e consolo. 2. Este livro foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, mas a todos os crentes durante esta inteira dispensação que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Quando foi escrito este livro? Este livro foi escrito por João quase no final do governo de Domiciano, quando foi banido para a ilha de Patmos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, João estava na ilha de Patmos, e eu termino a mensagem com João na ilha de Patmos. Pastor, mas não deveria terminar a mensagem com a igreja vitoriosa? Sim. Quer dizer que João está na ilha de Patmos e Cristo não estava vencendo por intermédio dele? Não. A ilha de Patmos, a prisão, a opressão, a perseguição não fez João negar a fé. E é isso que eu quero dizer para a igreja no dia de hoje, para nós, irmãos, para a igreja verdadeira, a igreja fiel. Não negue a fé. Deus sabe que muitas das vezes você se sente fraco, debilitado por causa da circunstância. Isso é natural, é normal. Isso faz parte. Nós vamos chorar, nós vamos se decepcionar, nós vamos ser traídos, nós vamos ser perseguidos. Mas saiba de uma coisa, maior do que tudo isso, é o teu Pai que estás no céu. Glória a Deus. E você sabe, igreja, como eu sei, cada um de nós aqui jovens, irmãs, irmãos, obreiros, igreja, sabe que no momento ao qual você disse que não ia dar, e o Senhor disse, vai, continua, renovarei as suas forças. E Ele tem renovado a força da igreja, Ele tem renovado a força dos irmãos, porque Ele cuida da sua igreja, Ele está no controle da tua vida. Mas Deus não falou mais comigo. Não, Deus não precisa falar para mostrar que está com você. Ele está com você sem sentir, sem você sentir Ele, sem você ver Ele, sem você tocar nele. Ele está com você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então não negue a fé. Não troque a fé por prato de lentilha. Você tem a Bíblia na tua mão, nós temos a palavra de Deus nas tuas mãos. É o alimento, é a força, é a nutrição, é o pão que nos enche de poder, de sabedoria, de força, de vigor, de ânimo, de graça. É a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Apesar de tudo, o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo e de todos. O que Ele disse, o que Ele falou, se Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a trombeta vai tocar, o alarido vai soar. Louvado seja Deus. Apesar do juízo final já ter sido anunciada em Apocalipse capítulo 1, verso 7, e brevemente descrito em Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 17, não é apresentado detalhadamente, senão quando
chegarmos a Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado em Apocalipse capítulo 7, verso 15 e 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegarmos em Apocalipse capítulo 21, verso 1, e Apocalipse capítulo 22, verso 5. Louvado seja Deus. De que lado estamos nessa guerra milenar? De que lado estamos? Do lado de Cristo ou da igreja? Ou do lado do dragão e os seus agentes? Igreja, é necessário nós se atentar às coisas que estão acontecendo. Não é tão necessário a exposição do livro do Apocalipse para mostrar as coisas que estão acontecendo e as coisas que brevemente vão acontecer, mas para mostrar que o nosso Deus protegerá a sua igreja, o seu povo. Louvado seja Deus. Termino com esse texto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Consolai-vos com essa palavra. Se você tinha medo do livro do Apocalipse, você não precisa ter não, porque é isso aqui o livro do Apocalipse. Deus está no controle de tudo e de todos. Então não tenha medo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço a você, igreja, meus irmãos, se você quer vencer, há 3 ferramentas importantes que precisamos ter em nossa vida: palavra de Deus, oração e jejum. E as demais acompanha, porque quando você tem a palavra de Deus, a oração, o jejum, você tem o desejo de vir para a igreja. Você tem o desejo de evangelizar. Então, se fortaleça com esses 3 itens: palavra de Deus, oração e jejum. Vai te ajudar. Se você se encontra fraco nesta noite, e mediante essa palavra foi fortalecido, saia com essa mensagem ardendo no seu coração. Louvado seja Deus. Jesus é o nosso Rei, o nosso Senhor, e está no controle de tudo. Está no controle da igreja, está no controle do universo, está no controle dos poderes, está no controle de tudo. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia, o Senhor ter nos sustentado com a destra das tuas mãos. Senhor, nós saímos para trabalhar e voltamos. Quantas coisas aconteceu, os pensamentos, Senhor, que muitas das vezes nos faz pensar dos problemas, das coisas que às vezes machuca, Senhor. São tantas que cada um de nós sabemos, e o Senhor sabe. Tem coisa, Pai, que o filho não sabe. Tem coisa, Pai, que a esposa não sabe. Tem coisa, Pai, que o esposo não sabe. Tem lutas, Pai, que a igreja não sabe, mas só o Senhor e a igreja sabe. Só o Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque quando estamos nessa condição, o Senhor vem com o teu pão e nos alimenta. O Senhor vem com o teu divino Espírito Santo e nos renova. Levanta, Pai, o nosso autoestima, Senhor. Quando o medo vem, o Senhor vem e nos acalma. Quando a tristeza vem, o Senhor vem e nos alegra. Quando o desânimo vem, o Senhor vem e nos anima, Senhor. Como o Senhor cuida. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor.
Obrigado, Pai, pelas tuas mãos estendidas, porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? Nós cremos, Senhor, nós acreditamos e vemos com nossos próprios olhos o teu cuidado, as tuas mãos estendidas sobre nós. Senhor, se nesta noite tiver algum irmão assim aqui, Senhor, acalma o coração dele, acalma, Pai, o coração dela, para a glória do teu nome, Senhor. Se tiver alguém fraco aqui nesta noite, Pai, o fortaleça, Senhor, para a tua glória, Senhor. Nós somos a tua igreja, estamos sofrendo, o Senhor sabe disso, mas confiamos no Senhor, sabemos e temos a certeza que o Senhor triunfará e vencerá, porque o Senhor é Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus.